Vamos então ver o conjunto de exercícios F18 sobre funções. Vamos tratar da representação de funções com domínio finito. Este conjunto de exercícios está localizado na página 77 e tem 4 perguntas. Vamos então ver a primeira. Observa a tabela seguinte, referente à temperatura de um doente nos dias 20 e 21 de janeiro. O que é que nos diz aqui a tabela? Diz-nos aqui o dia, para o dia 20 e para o dia 21, em cada dia foram feitas 3 medições, a horas diferentes, embora aqui seja às 8, ali também às 8, 16, 16 e 24, 24, e depois as respectivas temperaturas. Antes de iniciar a resolução, vamos traçar o gráfico, dinamicamente no GeoGebra, para ficarmos com uma noção mais real. Então sabemos que no dia 20 às 8 horas, a temperatura era de 38 graus e meio. Às 16 horas, a temperatura já era de 39 graus e meio. Certo? Às 24 horas, a temperatura era de 38 graus,6. Depois no dia 21, às 8, já era de 39,2. Depois às 16, 38,5. E depois às 24, 37. Portanto, temos os 6 pontos de medição da temperatura. Portanto, os primeiros a castanho é do dia 20, depois os outros do dia 21. Aqui, traçando as paralelas ao eixo X, e portanto perpendiculares ao eixo dos Y, nós temos os valores das temperaturas, não é assim? Portanto, cada um destes pontos tem uma posição ordenada. Por exemplo, o ponto A, que é a primeira medição, foi medida às 8 horas da manhã e tivemos uma temperatura de 38 graus e meio. O tempo, 8 horas, está medida no eixo do X e a temperatura no eixo dos Y. E para os outros pontos é a mesma coisa. Portanto, as ordenadas de cada um destes pontos define, no fundo, as temperaturas que foi medida no doente. Correto? Podemos então ver que a reta que está mais elevada corresponde à temperatura mais elevada, que é, neste caso, 39,5, é assim? E a reta que está mais baixa, portanto, está mais próxima do eixo X, é a temperatura mínima, neste caso é a temperatura de 37 graus. Vamos então ver a primeira questão. Em que dia e hora se registou a temperatura mais elevada? Nós podemos analisar na nossa tabela. O que é que nós verificamos? Que a temperatura máxima no dia 20, qual foi a temperatura máxima? Foi 39 graus e meio. Qual foi a temperatura máxima no dia 21? Foi 39,2 graus. Qual é a maior destas temperaturas? Se nós pretendemos saber a temperatura máxima que se foi registada no doente. É a maior destas. A maior destas é 39,5. Portanto, a temperatura máxima registada verificou-se no dia 20 de janeiro, às 16 horas. E a temperatura mais baixa? Do mesmo modo que nós já tínhamos visto no gráfico, né? Qual é a temperatura mínima no dia 20? A temperatura mínima no dia 20 são 38 graus e meio. Qual é a temperatura mínima no dia 21? É 37 graus. Qual é a temperatura menor destas duas? Nós pretendemos a mínima, é 37 graus. Portanto, a temperatura mínima registada verificou-se no dia 21 de janeiro, às 24 horas. Vamos então ao segundo exercício. Diz o seguinte: seja A um conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Considera a função f de domínio A e que a cada valor de x faz corresponder o máximo divisor comum entre 2 e o respectivo número. Temos então duas questões. Antes de começar a resolver a primeira, vamos calcular as imagens desta função. Temos então uma função que é definida entre o conjunto A e o conjunto B, a função f, que transforma o objeto x numa imagem f de x, tal que essa imagem é o máximo divisor comum entre 2 e x. Vamos então ver cada um destes casos. Se x for igual a 1, nós temos os divisores de 1. Quais são os divisores de 1? É 1. Qual é o máximo divisor comum entre 2 e 1? Já sabemos que os divisores de 2 é 1 e 2. Qual é o máximo divisor comum entre 1 e 2 e 1? É 1. Se for o x igual a 2, quais são os divisores de 2? Já vimos que é 1 e 2. Qual é o máximo divisor comum entre 2 e 2? É 2. Se for 3, qual é o máximo divisor comum entre 2 e 3? Entre 2, o máximo divisor de 2 é 2, o máximo divisor de 3 é 3. Porque não são comuns, o comum é 1. Se for 4,
o máximo de tesouro comum entre 2 e 4, é 2. Se for 5, qual é o máximo de tesouro comum entre 2 e 5? É 1. Se for 6, qual é o máximo de tesouro comum entre 2 e 6? É 2. Se for 7, qual é o máximo de tesouro comum entre 2 e 7? É 1. Se for 8, qual é o máximo de tesouro comum entre 2 e 8? É 2. Se for 9, qual é o máximo de divisor comum entre 2 e 9? É 1. E se for 10, qual é o máximo de divisor comum entre 2 e 10? É 2. Então podemos traçar o nosso diagrama de setas desta função. A 1 corresponde a 1, correto? A 2 corresponde a 2. A 3 corresponde a 1. A 4 corresponde a 2. A 5 corresponde a 1. A 6 corresponde a 2. A 7 corresponde a 1. A 8 corresponde a 2. A 9 corresponde a 1. E a 10 corresponde a 2. Isto é, os números ímpares, neste caso, têm a imagem 1. Os números pares têm a imagem 2. Vamos ver então a primeira questão. Determina o contradomínio da função f. Nós sabemos que o contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis e pode ou não coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso, coincide com o conjunto de chegada e as imagens são 1 e 2. Portanto, o contradomínio é o conjunto constituído pelos elementos 1 e 2. Vamos à segunda questão. Constrói no teu caderno um referencial cartesiano e representa a função por um gráfico. Nós já temos aqui a nossa tabela, temos aqui o nosso diagrama de setas, mas em termos de referencial cartesiano não temos. Mas podemos aqui ver dinamicamente como é que podemos fazer isto. Para o objeto 1, que vai corresponder à imagem 1, é assim. O objeto 1 corresponde à imagem 1, aqui é o ponto. O objeto 2 vai corresponder o quê? À imagem 2. Correto? Que é o máximo tesouro comum, entre 2 e 2. Depois o objeto 3 corresponde à imagem 1. Depois, para o objeto 4, vai corresponder à imagem 2, outra vez. Para o objeto 5, vai corresponder à imagem 1. E vai alternando entre 1 e 2, como já vimos, né? Ímpares vai ficar 1, os pares vai ficar 2. 6 já vai dar 2. 7 já vai passar a 1. Vai ficar aqui. O 8 já vai aqui para 2, outra vez. Já está. O 9 vai ficar em 1. Imagem 1. E a imagem do objeto 10 é 2. Portanto, o nosso gráfico vai ter apenas duas imagens, 1 e 2, não é? Vai ser qualquer coisa deste tipo. Portanto, temos aqui os objetos, variável independente e as imagens variáveis dependentes. Portanto, o gráfico é deste tipo. Eixo x, eixo y. Programa 3. Dados os conjuntos A, constituídos dos elementos 2, 3 e 5, e B, 4, 6, 10 e 12, e a função g, definida entre A e B, que é expressa pela função g de x igual a 2x, determina o contradomínio de g e determina o gráfico de g. Vamos então ver cada uma destas questões. Para o objeto x, dado por esta função 2x, o que é que significa? É substituir o x por 2, neste caso. 2 vezes 2 dá 4. Se x for igual a 3, que é o outro objeto, será 2 vezes 3, será 6. Se x for igual a 5, será 2 vezes 5, será 10. Então nós temos a função g, definida entre o conjunto A e o conjunto B, tal que a expressão é g de x, isto é, a imagem do valor de x é igual a 2x, isto é igual ao dobro do valor do objeto. No nosso caso concreto, a 2 corresponde quanto? 4. A 3 corresponde 6. E a 5 corresponde 10. Como o conjunto B tem mais um elemento, o elemento 12, que não tem correspondência com nenhum elemento do conjunto A, então significa que o conjunto de chegada é diferente do contradomínio, como nós já vimos nos exercícios anteriores, né? Então podemos dizer que o contradomínio de G será o conjunto dos elementos 4, 6, 10. Isto é o conjunto das imagens, que neste caso não coincide com o conjunto de chegada. A linha 2 determina o gráfico de G. É o conjunto de pares desordenados x, y, tal que x pertence ao conjunto de partida, isto é o domínio, e o y pertence ao conjunto de chegada, neste caso, ao contradomínio. Portanto, neste caso, teremos os pares 2, 4, cá está, 2, 4, 3, 6,
3, 6, e os pares 5, 10. Objeto imagem, objeto imagem, objeto imagem. 4 é a imagem de 2, 6 é a imagem de 3 e 10 é a imagem de 5. Problema 4. Considera a função f definida com o domínio A constituído pelos elementos 0, 5 quartos, 2 e 5 meios, e o conjunto de chegada, o conjunto dos números racionais, definida por função essa definida por esta expressão. F de x é igual a x mais 2. Determina o contradomínio de f e apresenta o gráfico de f no referencial cartesiano. Vamos então ver a primeira questão. Vamos determinar as imagens de f. Se x é igual a 0, quanto é que vale o y, a nossa imagem? F de 0, isto é, substituir o x por 0. Fica 0 mais 2 dá 2. Se x for igual a 5 quartos, substituímos o x por 5 quartos e efetuamos as contas. 5 quartos mais 2, mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 é 4. Aqui multiplica-se por 4 para ficar com o mesmo denominador. Fica então 5 mais 8, 13 quartos. Se x for igual a 2, fica 2 mais 2 é igual a 4. Se x for igual a 5 meios, é a mesma coisa. Calculamos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, é 2. Aqui multiplicamos por 2, fica 4 meios. 5 meios mais 4 meios dá 9 meios. Portanto, a imagem de 0 é 2, a imagem de 5 quartos é 13 quartos, a imagem de 2 é 4 e a imagem de 5 meios é 9 meios. Portanto, a função f é a função definida entre o conjunto A e o conjunto de números racionais, em que A é constituído pelos elementos x, 0, 5 quartos, 2 e 5 meios, e as imagens de x são dadas por esta expressão. É evidente que o contradomínio desta função é um subconjunto do conjunto de chegada. Isto é, não coincidem. Os números racionais é um conjunto infinito, não é? Enquanto o contradomínio é um conjunto finito. Então, a 0 vai corresponder o quê? 2, diagrama de setas. A 5 quartos vai corresponder a 13 quartos. A 2 vai corresponder 4 e a 5 meios vai corresponder à imagem 9 meios. Temos aqui o diagrama de setas da função. Portanto, o contradomínio, neste caso, é o conjunto de todas as imagens possíveis. Quais são as imagens possíveis? 2, 13 quartos, 4 e 9 meios. Cá está, 2, 13 quartos, 4 e 9 meios. Tem 4 elementos. O contradomínio não coincide com o conjunto de chegada. O conjunto de chegada é um conjunto infinito, conjunto de números racionais. Vamos ver a segunda questão. Apresenta o gráfico da função f no referencial cartesiano. Portanto, no fundo, vamos ver dinamicamente no GeoGebra como é que se pode traçar o gráfico. Para x igual a 0, nós sabemos que y é igual a 2. Fica ali um ponto pertencente ao eixo dos y. Para x igual a 5 meios, é igual a 13 quartos. Neste caso, 5 quartos é 1,24 e 13 quartos é 3,24. Depois, para x igual a 2, y é igual a 4. Cá está o ponto. X igual a 2, y é igual a 4. E para x igual a 5 meios, que é 2,5, vai ser igual a 9 meios, ou seja, 4,5. 2,5, 4,5. Temos então 4 pontos que podemos visualizar em conjunto, são estes 4 pontos. Portanto, o que é que significa? Nós aqui no eixo do x temos os objetos. Quais são os objetos? 0, 5 quartos, 2 e 5 meios. E no eixo dos y temos as imagens que são o quê? 2, 13 quartos, 4 e 9 meios. Isto é os pares ordenados que nós estamos a verificar aqui. A representação do gráfico pode ser feita desta maneira, ou podemos deixar a tracejada aqui a ordenada e a abscissa, a ordenada e a abscissa e a ordenada e a abscissa. Ou podemos deixar assim, né? Evidente que aqui não deixei porque fiz isto dinamicamente, mas se vocês fizerem com esquadro numa folha, é evidente que para poderem traçar as paralelas vão ter que traçar estes segmentos de reta. Este vertical corresponde à ordenada deste ponto B e depois a abscissa paralela a este X corresponde ao valor da abscissa deste ponto. Aqui a mesma coisa, ordenada e abscissa, ordenada e abscissa. Portanto, este ponto que está aqui sob o eixo dos Y tem abscissa nula, está cá 0.
tem apenas ordenada. Portanto, as coordenadas deste ponto é 0, 2. 0, porque a distância no eixo x é 0, ele está coincide com a origem, e a ordenada é 2.